aquele calor, a hora que quiser. Boa tarde. O nosso entrevistado de hoje é o reitor Aldo Bona, da nossa Universidade Estadual do Centro-Oeste. Boa tarde, reitor, mais uma vez, bem-vindo aqui ao Rede Sul de Notícias, o nosso portal ESN. Boa tarde, Cristina, boa tarde a todos os que nos acompanham ao vivo. Eu já quase estou me considerando com cadeira cativa aqui no programa. Com certeza. Se não me falha a memória, é a quarta vez que eu venho. Com certeza. Deveria ter vindo muito mais, reitor. Mas eu sempre, a gente sempre procura estar presente, informando a população a respeito da nossa universidade e este canal de comunicação aqui é muito eficiente, atinge uma grande parcela da população aqui na região e no estado como um todo, então para mim é uma grande honra e satisfação estar mais uma vez aqui neste espaço. Bem, reitor, início do ano letivo, a gente sabe que as universidades vêm enfrentando várias dificuldades, existe aí uma luta histórica em relação à Meta 4, como que está essa questão? O governo entrou num consenso, as universidades aceitaram, está tudo bom para os dois lados, como que está isso aí? Eu gostaria de ter a oportunidade de um dia vir ao programa para a gente só abordar coisas boas. Questão, justamente. Mas, infelizmente, não é possível. Claro, a gente vive momentos de dificuldade na sociedade como um todo, na iniciativa privada, no setor público. O início de ano está sendo, como tem sido os últimos anos, um início bastante conturbado. Nós temos um conjunto de questões extremamente difíceis de serem enfrentadas, que a gente vem enfrentando, vem encontrando soluções, mas sempre com grande dificuldade. Especificamente o debate em torno da questão do Meta 4 não é um debate pacificado, houve uma imposição por parte do governo de que os pagamentos dos salários dos servidores não aconteceriam este ano, a partir do mês de janeiro, se não fosse por este sistema. Aí então nós nos colocamos para evitar prejuízo aos servidores para aderir ao sistema. Entretanto, a adesão ao sistema não é um processo simples, então as secretarias que estão trabalhando com isso ainda não conseguiram fazer a inserção da universidade no Meta 4. O pagamento de salários vem sendo feito a partir de preenchimento de planilhas, o que tem gerado também um conjunto de dificuldades. O mês de janeiro foi bastante conturbado, aí criado a solução no mês de janeiro, no mês de fevereiro já foi um pouco menos conturbado, os pagamentos saíram em dia, mas não é um assunto pacificado, porque nós, primeiro, entendemos que o Meta 4 não é a melhor solução. Não aceitamos o argumento de que estamos indo para o Meta 4 porque falta transparência. Os portais da transparência das universidades têm tudo, contém tudo. Então, nós queremos preservar a prerrogativa de autonomia universitária dentro do sistema Meta 4, e é nessa fase que nós estamos do debate e da discussão. Como houve uma imposição, ou nós entrávamos ou os servidores ficariam sem salário, nós estamos trabalhando para entrar no sistema, mas querendo preservar a prerrogativa de autonomia universitária. Para além disso, o início do ano vem marcado também com a implantação do novo sistema de orçamento do Estado, de orçamento e finanças, o novo CIAF, o sistema por meio do qual se realiza a contabilização de todas as receitas e de todas as despesas de todos os órgãos do Estado. Este sistema é um sistema novo que iniciou em funcionamento em janeiro. Todo sistema novo, ao ser implantado, ele gera desconformidades que precisam ir sendo ajustadas, e estes meses têm sido muito difíceis. Nós não temos conseguido realizar pagamentos, temos dinheiro, temos orçamento, mas porque o sistema não consegue rodar as coisas, nós temos atrasado muitos pagamentos, e isso tem gerado um transtorno muito grande para a universidade, mas principalmente para aqueles que são os credores e que precisam desse recurso do serviço que prestaram ou das coisas que venderam. Então, são problemas típicos de uma transição, De uma transição de um sistema. Nós esperamos, os nossos técnicos avaliam que este sistema será um sistema muito melhor quando estiver em pleno funcionamento. Talvez, se a implantação dele tivesse sido acompanhada de um período de transição com o sistema antigo, nós não tivéssemos vivendo os problemas que estamos vivendo hoje. Mas a verdade é que isso tem também representado um conjunto de dificuldades. E
Uma grande dificuldade também é que ainda nós não conseguimos obter do governo do estado a autorização para contratar os professores colaboradores, os professores que contratam em regime especial. E, portanto, ainda temos falta de professores em sala de aula. Já conversamos diretamente com o governador sobre isso, todos os reitores. O governador se comprometeu de que se empenharia na solução deste problema. Entretanto, as aulas já iniciaram, né, na semana passada. Mesmo depois que tivermos a autorização, quando ela sair, nós precisaremos ainda de um tempo considerável para ter esses professores em sala de aula, então gerará um prejuízo aí, comprometendo uma boa parte do primeiro semestre. Mas isso consegue ser recuperado depois? Veja, não é uma situação desejável, porque toda a recuperação que se faz com reposição é sempre uma sobrecarga, tanto ao docente contratado, mas principalmente ao aluno, que tem a sobrecarga de dar conta de um conteúdo em 2 meses, de um conteúdo que ele deveria ter trabalhado com ele ao longo de 4 meses. Então, é realmente um transtorno administrativo, mas principalmente pedagógico. Bem, reitor, em contrapartida, nós temos aí projetos já sendo concluídos em relação a convênios, como é a Universidade Sem Fronteira. Qual o balanço que o senhor faz, considerando que é um projeto que envolve diretamente benefícios à comunidade? O balanço é muito positivo, Cristina. O programa Universidade Sem Fronteiras é um programa criado ainda na gestão no governo anterior, que o atual governo deu continuidade, estabeleceu uma nova dinâmica e manteve a atuação das universidades nas comunidades com o financiamento dos recursos do Fundo de Ciência e Tecnologia do Estado e do Fundo dos Projetos Estratégicos do Governo. É um programa, eu diria, é o maior programa de extensão universitária do país, porque nós temos a maior rede de universidades estaduais do país, aqui no Paraná. São 7 universidades presentes em 32 cidades com unidades próprias das universidades, né, com campus em 32 cidades do estado, mais a presença a partir da educação à distância, isso atinge mais de 60 e tantos outros municípios, né? Então, essa capilaridade do sistema faz com que nós possamos ter a atuação da comunidade acadêmica, envolvendo professores, envolvendo alunos, envolvendo ex-alunos e envolvendo também as comunidades com os diferentes segmentos profissionais, atuando junto à micro e pequena empresa, atuando junto ao pequeno produtor rural, atuando junto, preciso de um gole d'água. Fica à vontade. Atuando junto ao pequeno produtor rural, atuando junto às camadas menos favorecidas da sociedade, atuando em demandas, né, que carecem de uma maior formação, de uma maior presença do poder público. Então, o programa Universidade Sem Fronteiras acaba sendo um braço da ação do Estado através das universidades, aonde se faz mais necessária a ação do Estado. E é um conjunto de projetos em incubadoras sociais, em questão de direitos humanos, em questão de saúde, né? Então são vários segmentos na educação, vários segmentos da vida em sociedade em que as demandas maiores de presença do Estado são necessárias, que a universidade desenvolve atuando por meio desses projetos. Os resultados têm se mostrado exitosos em todos os campos, e agora nós terminamos uma etapa e já estamos dando início a outra etapa com novos projetos aprovados. Então, é a garantia de que a ação é uma ação de longo prazo. Não, por isso, o grande benefício do programa não é uma ação que começa hoje e termina depois de amanhã e aí se esvai porque as pessoas não estão mais ali para reanimar e reavivar. É uma ação perene que tem dado grandes resultados, sem dúvida nenhuma, e temos muito a celebrar e a comemorar com isso. E isso acaba inserindo a universidade dentro da comunidade, né? Contribui para aquilo que é o papel da universidade. É função da universidade estar inserida na comunidade. Essa inserção na comunidade, ela se torna mais produtiva e mais eficiente na medida em que possa haver também recursos para investir nessa atuação.
E estes recursos, como nós não temos no orçamento da própria instituição, o programa Universidades Sem Fronteiras é que nos propicia esses recursos para desenvolver um conjunto de projetos. Nós temos também, até só para citar um exemplo, dentro do próprio Universidades Sem Fronteiras, nós temos um programa de residência técnica. O que é a residência técnica? É a formação de um profissional, depois de concluída a sua graduação, é a sua formação continuada, em que ele continua estudando em plataforma online, um curso de especialização, e cumpre horas de atividade em órgão público, aperfeiçoando na sua área. Então, só para citar uma área, a área do direito, né, nós temos hoje, o programa é aberto aos formados nos últimos 3 anos, né? Nós temos hoje só na Unicentro 5 residentes da área de direito que estão estudando e trabalhando junto à nossa Procuradoria Jurídica, estagiando junto à nossa Procuradoria Jurídica, realizando a sua formação no que diz respeito ao exercício da Procuradoria Jurídica, da assessoria jurídica no âmbito de uma instituição pública. Então, estão prestando serviços ao Estado e, ao mesmo tempo, realizando a sua formação. É um retorno, né? Exatamente. Reitor, outro projeto assim, que está sendo bem bacana é a questão dos refugiados, né? Como o senhor explica isso? Porque existe um projeto de acolhimento aos refugiados e outro de acolhimento a... Eu gostaria que o senhor explicasse, porque eu acabei, até falei para o Márcio Fernandes, Márcio do céu, deixa que o reitor entenda isso, porque eu não consegui assimilar. Veja, na verdade, nós propusemos à nossa pró-reitoria de graduação, que cuida dos assuntos do ensino, dos cursos, dos estudantes, que nós montássemos um programa de acolhimento aos refugiados, né? Que no caso aqui são os médicos, alguns médicos cubanos, e parece-me que tem um sírio e um libanês. Nós temos 12 aqui na região, na verdade, nesta condição. Mas não é essencialmente a demanda regional existente, é o significado de um programa como este, né? Porque o refugiado, ele não é uma pessoa que saiu do seu país e por estar no outro já é considerado refugiado. Ele precisa receber esse status de refugiado de uma comissão nacional, que é uma comissão interministerial, que avalia a condição de cada um e lhe concede a condição de refugiado ou não, lhe dá um documento dizendo que ele é refugiado ou não. Atualmente na nossa região nós temos, como eu disse, de acordo com dados que nos foram fornecidos pela Polícia Federal, 12 pessoas nesta condição. E são pessoas que saem dos seus países em condição de conflito, né? Saem por questão de guerra, saem por questão de perseguição política, né? Estes podem enquadrar-se nessa condição de refugiados. E muitas vezes são profissionais formados nos seus países, né? Que exerciam lá uma profissão, às vezes, né, aqui no Brasil considerada das mais valorizadas, e que estão no país e não conseguem desenvolver o seu trabalho profissional no país porque a formação não é daqui. Então, e outros, né, que não têm a condição ainda de uma formação de nível superior. Então, o fato de que o país está acolhendo, nós também, enquanto universidade, quisemos caracterizar com um gesto e com um programa esta abertura em acolher aquela pessoa que sai do seu país por perseguição política ou por fugindo de guerra, de conflito, que ganha o status de refugiado, para dizer, olha, você pode realizar sua formação superior na Unicentro, você pode inserir-se na sociedade no Brasil com o apoio também dessa ação. Além dos refugiados, existe, e essa é uma informação para a gente mais recente também, os que são assistidos humanitariamente, os que são recebidos como assistência humanitária. Estes não se enquadram na condição de refugiados porque eles às vezes fogem da condição de miséria do seu país, fogem de uma condição, e é um número maior que existe na nossa região, né? Principalmente haitianos, venezuelanos, o maior número. De acordo com a Polícia Federal também, na região de Chopinzinho e de Coronel Vivida passa de 2.000
Exatamente. A região sudoeste do Paraná tem um número grande de pessoas nessa condição, né, de assistidos, né, de assistência humanitária. Então, o nosso programa de refugiados, na forma que ele foi pensado, ele ainda não acolhe estas pessoas. Agora, nós estamos em interação com a Polícia Federal e discussão interna também, para ver em que medida isso pode ser feito. Obviamente que a universidade quer oportunizar a essas pessoas uma formação e uma possibilidade de inserção na sociedade regional, contribuindo para o desenvolvimento da própria sociedade, né? Desenvolvendo a si mesmo, dando condições de sustentação de sua família, mas também contribuindo para o desenvolvimento de toda a região, de toda a sociedade. É um gesto, né, de acolhida extremamente importante, assim como nós temos programas de acolhida ao estudante com maior carência, assim como nós temos, né, diversas ações nesse sentido, nós também queremos tornar a nossa universidade sempre e cada vez mais acolhedora, e a iniciativa deste programa vem ao encontro deste objetivo. Outro projeto bacana também que está sendo lançado agora é o Paraná Fala Francês. Este é um programa também do Governo do Estado, pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que começou com o programa Paraná Fala Inglês, depois acabou ampliando-se para Paraná Fala Idiomas, na perspectiva de inserir outros idiomas neste programa. A primeira execução foi do Paraná Fala Inglês, que continua, o que significa que, com recursos do Estado, é financiada uma estrutura em cada uma das nossas universidades, uma estrutura de laboratório apropriado para o ensino de línguas, é também financiado a atuação de docentes, com programas de bolsas, e voltado a servidores públicos e também a estudantes que queiram aperfeiçoar ou aprender, né, outro idioma. Não é aberto à comunidade. O programa está caminhando nesta direção, né? Por hora ele é aberto à comunidade acadêmica, né? No sentido de que o desafio da internacionalização é quase uma imposição, ou as universidades se inserem internacionalmente, ou elas se isolam e perdem importância e significado. Vai chegar o tempo até de que a inserção da universidade, a inserção internacional, vai ser uma condição para ela ser universidade, e estes programas objetivam justamente qualificar melhor a nossa comunidade acadêmica para esse desafio da internacionalização. Para se ter uma ideia, durante o programa Ciências Sem Fronteiras do Governo Federal, aquele programa que objetivava colocar 100 mil estudantes, os 100 mil estudantes, melhores estudantes brasileiros nas melhores universidades do mundo, teve uma grande dificuldade operacional a questão do idioma. Então, nosso processo de internacionalização esbarra muito nisso. Então, começamos com o inglês e agora está iniciando o Paraná Fala Francês, dentro do programa Paraná Fala Idiomas, que terá o lançamento oficial agora no dia 13 de março, né, em Curitiba, e já abertas as inscrições, já o processo de contratação do nosso professor já foi concluído, as coisas já estão resolvidas, e nós estamos então prontos para receber os primeiros alunos a partir do dia 13 agora de março. Heitor, como que é administrar tanta coisa? O universo é quantos mil alunos a Unicentro tem? Hoje, somados os alunos do nosso ensino presencial com a educação à distância, nós temos 11 mil alunos. Estou arredondando aqui, né, o número. Nós temos 11 mil alunos entre graduação e pós-graduação em estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Se nós formos inserir aí os alunos dos cursos de especialização, este número aumenta ainda mais. Então, é um universo bastante grande, é uma comunidade acadêmica de em torno de 850 professores, entre funcionários, estagiários, pessoal terceirizado, mais outras 400, 500 pessoas. São 7 cidades implicadas, né, em 8 campi universitários. É mais do que administrar um município, né? Proporcionalmente, até em caso como muitos municípios da região, né, a gente até já disse isso aqui, é um orçamento maior do que o orçamento da maioria dos municípios da região. É um pouco, eu diria, é bastante desafiador, né? E às vezes deixa a gente um pouco fora da casinha, como eu cheguei aqui, né? Cheguei na Rede Sul aqui
um pouco fora de sintonia, até porque hoje foi um dia especialmente bastante, né? E, além disso, claro, a gente tem procurado, neste período de gestão, trabalhar bastante a imagem externa da universidade. A imagem no sentido de presença externa da universidade na comunidade local, mas também no Estado e no país como um todo. O fato de eu ter assumido a presidência da Associação Brasileira dos Professores... Eu ia chegar justamente aí. Tem sido uma sobrecarga muito grande para mim, para a própria universidade, porque eu tenho estado ausente, o professor Osmar, vice-reitor, dá conta das coisas internamente aqui enquanto a gente se dedica a este trabalho, mas tem dado grandes resultados também para a universidade em termos de abertura em projetos, em programas que nós temos nos inserido e dado projeção institucional. Isso também faz crescer a avaliação da universidade em rankings, não o do Ministério da Educação, que avalia exclusivamente resultados de mérito, mas como outros rankings, como o ranking da Folha de São Paulo, que avalia o quanto a instituição é conhecida, a percepção que a sociedade brasileira tem daquela instituição. Esse trabalho faz também com que a visibilidade institucional melhore os seus índices, os seus resultados. É desafiador, mas é muito formador também. Eu tenho crescido muito neste período, como pessoa, como ser humano, como gestor público, né, e tem sido algo bastante gratificante. Embora a gente não tenha praticamente vida pessoal e vida familiar, mas a gente tem... Pois é, eu quero perguntar o seguinte: nesse crescimento, a universidade cresce, o município cresce, o senhor cresce, e o senhor vem se destacando assim como uma liderança. A gente fazia uma avaliação aqui no Departamento de Jornalismo recentemente, e a gente conversava justamente isso, que hoje não há como negar a sua liderança nacional, né, nesse setor, entre os reitores e tudo mais. O que o senhor pensa quando o senhor deixar a reitoria? Desculpa, não tem como deixar de perguntar. Na verdade, Cristina, eu nunca almejei ser reitor da universidade, me tornei reitor, né? Me tornei vice-reitor, me tornei reitor. Não tenho assim um projeto de vida para o fim do meu mandato, né? O que eu tenho em relação ao fim do meu mandato é a certeza de que, terminando o meu mandato de reitor, eu continuo sendo professor da universidade, professor lotado no campus de Irati, no departamento de História. Então a minha vida é retornar ao campus de Irati, né, retornar à cidade de Irati, trabalhando lá como professor no departamento de História. Se este trabalho todo que a gente vem fazendo abrir outras portas e que houver desafios a serem assumidos a partir dessas portas que se abrem, a gente vai avaliar oportunamente, no tempo certo, né? Não costumo fugir de bons desafios, mas quero deixar muito claro que não tem nada em vista, nada sendo articulado, nada sendo... pelo contrário, eu estou fazendo o trabalho, eu sempre tive isso para mim e digo até às pessoas dentro da universidade que têm desejos, ambições de assumir determinadas funções, eu digo: olha, esqueça essa sua ambição, faça bem o seu trabalho. Se você fizer bem o seu trabalho e depois se propuser a alguma coisa a mais, a comunidade vai reconhecer. Sim, é uma consequência. E na medida em que você tem um projeto e torna aquele projeto uma obsessão, o risco de você se perder no caminho, começar a se tornar incoerente nas suas posições, porque quer agradar aqui, quer agradar ali, isso tudo te desvia do caminho. Então, o meu projeto é cumprir com a maior desenvoltura possível, com a maior qualidade possível, o meu mandato de reitor, que termina em fevereiro de 2020, e se alguma coisa depois disso, entre meio a isso, aparecer em termos de uma oportunidade que seja um desafio a assumir como trabalho e que possa também contribuir para a instituição, porque eu não vou abrir mão do meu vínculo com a universidade, a gente vai avaliar oportunamente, sem dúvida nenhuma. Bacana, reitor, que aconteça isso, né? Vamos ver. Obrigada pela sua presença aqui na rede. As portas sempre abertas, né? A cadeira é cativa, como o senhor mesmo já falou, e
por favor, fique à vontade para contar as coisas boas que acontecem na nossa Unicentro. Né? Tem muita coisa boa acontecendo. Eu agradeço mais uma vez, Cristina, esta oportunidade. Né? Nós temos feito gestão pública, gestão institucional séria, responsável, equilibrada, e isso tem resultado em muitas coisas boas, tem resultado também em desafios de enfrentamentos, mas sempre necessários para a construção daquilo que é a gestão de uma instituição colegiada como uma universidade. E eu fico muito feliz em poder transmitir um pouco disso à sociedade através aqui da Rede Sul de Notícias. Muito obrigado. E através do senhor eu quero já deixar um convite aberto ao presidente da FAO, né? Da Fundação de Apoio ao Unicentro, o professor Fernando, que a gente sabe também a importância que a FAO tem no desenvolvimento da universidade, e a gente sabe que muita coisa boa acontece lá dentro e que de repente não está tendo a visibilidade que merece, né? Então, professor Fernando, por favor, entre em contato com a gente e vamos agendar uma entrevista. Será transmitido isso, ele virá com certeza. A FAO tem trabalhado bastante, mas, por incrível que pareça, ela tem conseguido trabalhar muito mais fora daqui do que aqui. Pois é. Então, isso é algo que realmente talvez falte um pouco o conhecimento do que a Fundação vem fazendo. Obrigada, reitor, obrigada mesmo e, por favor, convite sempre aberto. Ok, mais uma vez, obrigado. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Bom final de semana e segunda-feira a gente retorna com um novo entrevistado. E na quarta-feira tem o prefeito César Silvestre Filho.